Fala, empreendedor, tudo bem? Olha só, mais um programa DNA Empreendedor aqui pela TV Alfa, levando para você um pouquinho de conhecimento sobre empreendedorismo, sobre a beleza do empreendedorismo e também, ou principalmente, os problemas que o empreendedorismo tem, que nós temos que superar. Hoje, aqui no nosso programa, eu estou com um amigo, com um irmão, Daniel. Daniel, ele é diretor do Parque Tecnológico aqui da cidade de Botucatu, interior de São Paulo. E hoje, para bater um papo, para explicar o que é o Parque Tecnológico, bater um papo legal, bacana sobre empreendedorismo. E, Daniel, meu irmão, eu quero te agradecer, viu, por aceitar o convite. Eu sei que a sua agenda é mega corrida, é todo mundo querendo falar com esse homem aqui, né? Ele separou um tempinho para a gente bater um papo. Daniel, seja muito bem-vindo ao DNA Empreendedor, Daniel. Dimas, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui podendo bater um papo com você, meu amigo pessoal. Já devia essa visita, já não é a primeira vez que você me convida, né? Então vamos trocar ideia, vamos conversar um pouquinho. Acho que tem bastante coisa legal para a gente debater e que dá para o pessoal poder aproveitar. Não tenho dúvida. E Daniel, a gente sempre começa, né, que eu gosto que as pessoas conheçam o entrevistado. Você é de Botucatu, né? Qual que é a sua formação e, principalmente depois, como é que esse homem foi parar como diretor do Parque Tecnológico? Tá, bom. Eu sou nascido aqui em Botucatu, criado em Botucatu e também não tenho intenção de sair daqui. Eu amo essa cidade, gosto muito. Toda a minha família é daqui. E eu me formei em administração de empresas em 2006 na Unifac. Ontem. Ontem, né? Tô com 28 anos, então tá bem próximo. Uhum. E me formei em 2006 em administração de empresas. Não era o curso que eu buscava, tá? Eu fiz 2 anos de vestibular e eu queria fazer alguma coisa voltada para a área florestal. Então eu cheguei a prestar vestibular para engenharia florestal. Eu não sabia se eu queria fazer agronomia, enfim, alguma coisa que fosse nesse campo. E aí um dia eu falei, eu vou prestar um vestibular para administração e eu vou ver como que é isso, né? Que não era a minha intenção, né? Mas enfim, acabei entrando no curso, gostei, achei que o primeiro ano foi muito legal, falei, poxa, vou tentar seguir nisso, né? E eu tive uma oportunidade no segundo ano de curso. A gente já começa a fazer aquelas entrevistas de estágio e tal, né? E na minha época a gente tinha uma procura muito grande, eu não sei como é que isso é hoje, né? Das agências bancárias procuravam muitos estagiários, né? Sim. E pra gente, assim, brilhava o olho, né? Brilhava o olho quem... 2006. Né? 2006 eu me formei, eu tô falando de 2004, né? Tá. Eu tava no segundo ano de faculdade, né? Então brilhava o olho da gente, falar, nossa, eu tô no banco X, no banco Y, a gente tinha muita turma, muitos companheiros de sala que buscavam isso, né? E aí eu ia para as entrevistas e tudo mais, tal. E nenhuma das entrevistas que me surgiu foi a possibilidade de eu fazer um estágio no Ciesp, né? Foi uma possibilidade. Era completamente fora de mão para mim, né? Você sabe onde fica. E a Márcia já estava lá? A Márcia foi quem me entrevistou. Legal. Né? E depois te conto um caso curioso da Márcia. E aí, né, quem me levou foi uma funcionária do Ciesp que estudava comigo na faculdade. Falou, Daniel, a gente tem uma oportunidade de estágio e tal. Falei, legal, eu vou, né? Eu vou lá, vou fazer entrevista e tal. E assim, falei, eu vou arriscar. Ela falou, você quer? Começa tal dia, tal. Enfim. Primeira semana de estágio, eu me recordo que eu falo que a minha primeira atividade como profissional, né, foi cortando jornal. Porque na época, né, tinha o Diário da Serra e tinha a Gazeta, né? Então o Ciesp tinha os associados. Então quando saía algum tipo de notícia, né, referente às empresas associadas, né, a Márcia fazia a leitura a leitura do jornal no dia e ela deixava, né, no cabeçalho do jornal, né, página tal, notícia tal. Então eu tinha que pegar aquilo, eu recortava, a gente fazia imprimia num A4, um cabeçalho de que ano era, qual era, e arquivava na pasta da empresa, né? Falei, poxa, eu estou estudando administração para recortar jornal. Para recortar jornal.
Mas, né? Falei, vamos aprendendo outras coisas. Então aí você começa a entrar, não vamos fazer um telemarketing agora, participa de uma reunião, de um grupo daqui, conversa com fulano ali. Falei, poxa. E devagar eu fui aprendendo, né? Muitas coisas que a faculdade me dava na teoria, mas na prática eu não tinha, né? Falei, poxa, eu vou pôr isso aqui para rodar, eu vou me esforçar e vou ver onde que eu chego, né? E a oportunidade de networking também que a entidade nos dava. Então, assim, a Márcia me deu muita tranquilidade para poder trabalhar com diferentes perfis de pessoas, né? E esse é uma coisa que você precisa entender, né? Como o jeito que eu converso com você é diferente, talvez, do jeito que eu converso com o resto. Certo? Até cortando um pouco, você acha que esse é um problema hoje para o jovem, que ele não tem essa paciência Sim. de saber que eu não acho, eu tenho certeza. Recortar jornal é normal para, por exemplo, né, pensando num amanhã, sabe? Hoje a gente tem esse problema. Eu não sei, eu vejo assim que as pessoas são muito imediatistas nas coisas, né? Você tem que saber extrair, né, o que eu consegui enxergar, né, que ações seguidas daquilo que eu estava fazendo poderiam me trazer um benefício. Seja ele de networking que a gente fazia, seja de aprendizado, né? Por exemplo, a faculdade não me ensinava a fazer uma ata de reunião. Então, sentar numa mesa e fazer uma ata de reunião, você falava, nossa, como é que eu faço isso? E que é uma coisa que depois, né, quando você entra num trabalho, hoje ela é uma coisa que ela é do dia a dia, né? Então, falei, poxa, eu vou agarrar essa oportunidade aqui e vou tentar ver, né, até onde que eu consigo chegar. Então eu fiquei 1 ano como estagiário lá e depois eu fui contratado, né? Fiquei como contratado da casa e até dezembro de 2006, né? Não venci o meu contrato, mas foi quando eu tive o convite para vir trabalhar na prefeitura, né? O Edinho Batistão ele era o diretor adjunto do CIESP na época, né? Eu entrei em uma transição que o diretor era o Titônio Massa, né? Junto com o Edinho, junto com o Mário Soares. Foi numa transição que entrou o Michael da Centroflora para ficar como diretor, então eu trabalhei na gestão do Michael. E o Edinho ficou como um representante local, né? Então algumas cidades da regional do CIESP tinham um representante local e o Edinho era o representante de Botucatu e secretário de Indústria e Comércio na época. Então a secretaria era ele e o seu João Mescolotti, né? Só os dois. E aí ele me fez o convite, falou, Daniel, né, eu gostaria que você viesse trabalhar aqui, a gente precisa de alguém para ajudar, né, pegar esse conhecimento seu que você adquiriu aqui e a gente poder, né, levar isso para o setor público. Sim. Acabei aceitando o convite, né? Na época foi bastante interessante, até financeiramente, né? E fiquei 2 anos como comissionados na gestão ainda do PT, era o mandato do Ielo, né, 2007 a 2008. E quando houve a eleição, que o João ganhou a eleição e mostrou a modelagem que ele queria fazer com a secretaria, de se criar uma secretaria de desenvolvimento econômico, né? Aí ele convidou para que a gente, né, pudesse continuar o trabalho, né, assessorando a secretaria seria dividida em 5, né? Então virou uma secretaria de desenvolvimento econômico e 5 secretarias adjuntas, né? Então aí separou o comércio, separou a indústria, separou o turismo, separou ciência e tecnologia, né? Que era uma nova, né? E ali eu fiquei os 8 anos da gestão do João como assessor dessa secretaria, né? Aí na eleição do Pardini, eu fiquei mais 3 meses como assessor. Em abril, aí junto com o Marcelo Sleiman, né? Aí nós assumimos a pasta, o Marcelo como secretário. Essa brincadeira está falando 10 anos já, né? O Marcelo como secretário e eu como secretário adjunto dele para a área de desenvolvimento econômico. E aí foi quando eu fiquei até 2021, quando houve essa oportunidade, né, de concorrer, indicado pela prefeitura, ao cargo de diretor do Parque Tecnológico que estou até hoje. Pô, que legal. É engraçado, né? Eu busco sempre traçar um paralelo da história, né, de quem senta aqui, Dani, com o empreendedorismo, para que a pessoa se veja, de certa forma, na vida do outro, né? Então, olha só, primeira persistência, né, que você teve enquanto estagiário. Não desistiu ali na primeira semana cortando o jornal. Fez um excelente trabalho, né? O que fez com que você fosse visto por outro.
O que fez com que você passasse isso, Botucatu, para quem não é da cidade, Botucatu, ela é talvez uma das poucas cidades que eu enxergo que ela tem um projeto de cidade. Então, exemplo disso é o próprio Daniel, né? Você entrou numa administração do PT, Exato. Continuou mais 8 anos PSDB, depois, agora, finalizando mais 8 anos com outro prefeito. Então, quando um projeto é bem feito, né? Seria ótimo se todos pensassem assim, né? A coisa vai, continua, né? Não corta um projeto, e essa você enxerga. Aí você chegou no parque tecnológico. Você enxerga, Dani, que essa continuidade de projeto é a razão, é o motivo de termos na cidade de Botucatu um parque tecnológico, ou assim, um ecossistema de empreendedorismo pujante? Eu não tenho dúvida. Na verdade, esse ecossistema de empreendedorismo, de inovação industrial, né, ele vem numa crescente por todos que passaram, né, Dimas? Não tenho dúvida. Eu não consigo enxergar como simplesmente um plano de governo. Realmente ele é um plano de crescimento do município, né? Plano de cidade, porque né? Exato, porque todos que vêm, né, eu não conheço algum tipo de projeto que tenha sido parado, né, numa troca de gestão, numa troca de secretaria que fosse, né? Todos deram continuidade àquilo que o outro fez, ou aprimoraram, ou melhoraram, né? Mas isso sempre foi seguido, né? A gente dá para citar N exemplos de coisas que foram feitas, foram readaptadas e continuam aí até hoje. O próprio parque, né? São exemplos, né? O parque aí, a gente está com... O parque vai fazer 10 anos da fundação dele, né? No ano que vem, em maio de 25. Né? E eu me recordo, o parque foi um projeto que começou, né, capitaneado pela universidade, né? Esse é o grande foco do parque, na verdade, né? E eu me recordo na época, né, nas reuniões, que todo mundo falava, isso aí ele vai começar a funcionar depois de 10 anos, né? Então, assim, a gente começa a colher hoje, né, vários frutos disso, né? Chegando a um percentual de ocupação beirando 100%, né? Com projetos de empresa para construir, com várias coisas aí que a gente vem ajustando. Então, realmente, né, o que foi pensado lá atrás e o que iria acontecer, realmente ele está acontecendo até antes, né? Exato. Aconteceu até antes. E Dani, afinal, o que é um parque tecnológico? A gente ouve falar, né? Lógico, nós estamos inseridos nesse meio do empreendedorismo, da inovação, da tecnologia, a gente conhece o funcionamento. Mas uma pessoa que começou a empreender agora em qualquer área, né? Ouve falar do Parque Tecnológico de Botucatu, o Parque de Sorocaba, que tem um parque grande, Campinas, São José dos Campos, São José dos Campos, né? Tem, Piracicaba, Campinas. Então, nesse ecossistema de Parque Tecnológico de São Paulo, o que é um parque tecnológico? Qual a importância dele para, obviamente, o município, mas para aquele empreendedor, né? Como pode-se ajudar aquele que tem uma ideia, que está começando, Daniel? Bom, parque tecnológico, eu enxergo, né? Estou passando o meu ponto de vista, né? Como um ambiente físico. Não tem melhor, seu né? diretor. Um ambiente físico, né? Onde a gente possa discutir a possibilidade de trazer empresas, de trazer tecnologias, né? De desenvolver projetos. Mas o que eu acho muito mais importante, né, quando a gente fala dentro de um parque tecnológico, aonde que a gente se posiciona dentro de um ecossistema, né? Isso. Hoje se falam em trocentos pilares de inovação, mas tem o pilar básico, né, que é a universidade, a iniciativa privada e o poder público. Perfeito. Certo? Onde que eu enxergo... Tudo surge daí, né? Exato. Onde que eu enxergo o parque? No meio desses três. Eu enxergo ele mais como um facilitador dessas oportunidades de conexão entre esses três ambientes. Então, assim, conectar os problemas que uma indústria tem, que eles podem ser resolvidos dentro de uma universidade, né? Que podem ter o apoio do poder público. Então, eu acho que a gente tem que... a gente fica ali pescando essas oportunidades para poder fazer esses links. Então, tem muita coisa interessante que vem acontecendo, muitos projetos, muitas ideias de conexões com os NITs, né, com os núcleos de inovação das universidades, e que a gente vem buscando, né,
aproximar mais, né, reunir mais atores, porque a gente aí trabalha todos, né, em prol do município, né? Não é do parque tecnológico, né? A gente pensa, a gente fala, não é pro parque, sim, é para a cidade, é para as empresas, é para o desenvolvimento econômico da cidade, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de saúde aqui, que é muito forte, desenvolvimento de biotecnologia. Esse é o grande X da questão, é como é que a gente pesca essas coisas fora, essas oportunidades, e coloca todo mundo na mesma mesa para discutir um determinado assunto, né? A gente teve recentemente um caso lá de um empresário que estava buscando um edital e ele achou uma oportunidade, mas não, poxa, eu tenho aqui uma oportunidade, mas como é que eu vou captar quem seriam os parceiros? A gente colocou todo mundo na mesma mesa e a gente deve estar para assinar já, né, esse edital já garantido e tudo mais, para que haja um desenvolvimento e que fica aqui, né? Ele vai ficar dentro desse ecossistema nosso, está a universidade envolvida, tem empresa do parque, tem empresa de fora, mas que está no município. Isso é legal, é a hora que você colhe isso, né, realmente material. Que vai inovar, vai trazer emprego, vai trazer recurso financeiro para a cidade. Benefícios, e uma série de outras coisas, né? Exato, você começa a colocar o município cada vez mais no mapa da inovação. Né? Não tenho dúvida disso. Que legal. Bom, Dani, gente, vamos dar uma paradinha só para o intervalo rapidinho, a gente já volta com o Daniel, diretor do Parque Tecnológico da cidade de Botucatu. Fala, empreendedor! Estamos de volta com o Daniel, diretor do Parque Tecnológico aqui da cidade de Botucatu. Bom, Daniel, você sabe que eu trabalho com educação, né? A educação para o desenvolvimento do empreendedorismo, né? Como esse tipo de educação ele pode vir a auxiliar esse ecossistema que o parque está inserido, na sua opinião? Veja bem, Dimas, quando a gente fala muito de empreendedorismo e educação empreendedora, eu acho assim, o tema ele é amplo. É gigantesco. Né? Tanto é amplo que eu já estou te convidando para um segundo programa, porque, gente, não dá para esgotar todo o assunto, né, em 30 minutos. Então aqui ao vivo, compromisso ao vivo aqui, né? Comprometo. Quero ver. Mas assim, Dimas, o assunto ele é amplo e complexo, né? Sem dúvida, Porque o empreendedorismo, por mais que você queira fazer isso, eu entendo, né, no meu ponto de vista, que ele tem que partir da gente, né? Quando a gente fala dessa questão do cara ser empreendedor, que nem você falou, né, a gente estava comentando aí no primeiro bloco, que eu falei, você começou a cortar jornal, você começou a fazer isso, fazer aquilo. Cara, isso, ele não deixa de ser, né, o seu intraempreendedorismo falando que você vai chegar em algum outro ponto. Sim. Né? E trabalhar a educação, né, pelas grandes empresas, né, nas universidades, ele é um fator que vem sendo cada vez mais falado, né, e cada vez mais ele vem sendo introduzido, né, as matérias de empreendedorismo nas grades de universidade, né, a gente acompanha muito, tem essa proximidade, né, por conta do parque, né, mas a gente percebe, né, que as universidades precisam formar mais o empreendedor do que o próprio professor que a universidade forma, né? É formar o cara, ele está preparado para o mercado. Sim. Empreendedorismo nada mais é do que você preparar esse cara, né? E o parque tem uma função, isso que a gente falou no primeiro bloco, né? Como você está no meio dos 3 pilares,
né? Essa formação. Você tem que aguçar tudo isso. Você tem que fomentar. Cutucar ali, fomentar esse tipo de educação para fornecer para o mercado, né? Exato, e aberto, né? E trazer para todos, né? Não só para um nicho específico, né? Empreendedorismo, independente do nicho que você toca, ele vai servir para todo mundo. Sim, né? Lógico. Mas aquilo que eu te falei, precisa muito partir das pessoas e ter vontade de querer aprender, esse é o primeiro ponto, né? Não sei se você acompanhou ontem, né? Saiu os dados do IBGE referente do IBGE não, do IDH, né? Referente ao Brasil no ano de 2023, né? E um dos índices que ele pega com maior importância para te elevar ao IDH é a educação, né? Sem dúvida. E um dos itens que fala, né, é o tempo de permanência da escola, né? Então ele subiu de 8,1 anos de 2022 para 8,2 em 2023. Então assim, ele subiu, né? Mas quantos anos você estuda para você sair lá terminar? São 12. Então tá faltando um percentual grande aí, né? Então acho que esse é o primeiro ponto, né? A gente fala muito da educação empreendedora, mas a educação de base talvez tenha que ser corrigida para que essa educação empreendedora possa vir aguçar depois. Sim. Né? Então acho que tem bastante coisa na base ainda para ser trabalhado, né? Você vê o município de Botucatu hoje, a gente tem excelentes, né? Se eu puder citar nomes aqui, você pega a escola que o Senai tem aqui hoje, né? O que existe de tecnologia, o que existe de formação de mão de obra qualificada ali dentro é absurdo. É algo absurdo. É absurdo. E aí você fala, então o mercado não sofre com falta de mão de obra? Muito pelo contrário. Sofre muito. Muito, certo? Por quê? Então assim, você tem o cara que quer contratar, você tem a empresa querendo contratar, você tem o cara, a instituição que te dá o treinamento gratuito, né? Ou quando não, os órgãos públicos, né? Que no caso a prefeitura chega a bancar o estudo, né? As empresas pagam e mesmo assim você não tem, né? Quem tem essa, eu não sei se é vontade, se é capacidade, você não acha. Mas esse profissional. Por quê? Essa é uma pergunta, né, de $1 milhão. De $1 milhão, né? Que as oportunidades chegam, né? A gente acompanha muito, você pode sempre tem vaga, sempre tem aquilo, e tem coisa que não preenche. Então, infelizmente, né? Infelizmente. Exato. Então falta também um pouquinho, né? A gente pode estar até no tema ali um pouquinho até de motivação do cara. Falar, poxa, mas se existe, eu vou atrás, me formo e vou buscar aquilo ali, né? E tá ali, né? E aqui, pelo menos na cidade, nós enxergamos que existe sim, né? Uma oportunidade, algumas oportunidades fantásticas, né? Igual você citou, né? Com o Senai, o próprio Parque Tecnológico fomenta as palestras, né? Sim, várias atividades, né? Vai ter até junto com o Sebrae. O Sebrae também, agora, né? Startup Day. Então a gente, né, dentro, ajustamos junto com o Núcleo de Empreendedorismo e Inovação. Então entrou o SPI da FMVZ, entrou o Inetec da FCA, a FATEC está junto, tem startups, tem o Sebrae com o Ilinca. Então assim, né, a gente acaba fazendo essa ponte, trazendo todo mundo para discutir inovação, discutir empreendedorismo para o público em geral, né? Não é específico para o cara que faz isso, faz aquilo. É trazer isso. E Botucatu tem muita coisa legal e que essa moçada mais nova eu sinto que não conhece, né? E que não tem talvez a curiosidade de querer bater numa porta e falar, viu, vim conhecer o seu ambiente. Hoje a gente recebe bastante alunos, né? De instituições que vão lá, fazem visita, né? A gente geralmente pega uma empresa e pega outra para falar um pouquinho de como começou ou do que faz o processo produtivo. Mas ainda falta mais, tem muita coisa para esse pessoal rodar dentro das universidades, dentro das escolas. E a gente que faz parte do NEI percebe que os professores, os coordenadores, eles têm muita vontade, mas às vezes esbarra realmente nessa vontade do aluno. Exato. Né? Ele talvez por uma não formação, não pela deficiência formativa, mas por uma não formação empreendedora no ensino fundamental 1, no ensino no Fundi 2, no ensino médio, não consegue às vezes enxergar a importância, né, desse desenvolvimento e o que você falou, né, o desenvolvimento não só do ser empreendedor, mas do intraempreendedor, né? Exato. E aí fica a dica, o intraempreendedorismo, para quem não sabe,
é a pessoa que empreende dentro da empresa do outro, ou dentro do seu próprio ecossistema, né, ou na sua comunidade. Então você não precisa também ter empresa para empreender. O que eu falo, Daniel, que o empreendedor é um agente de mudança no seu meio, Exato. seja o meio que for, na empresa, na comunidade, na família, e por aí vai. Né? Você optar por sair da sua zona de conforto e fazer um curso, você já está desenvolvendo o seu intraempreendedorismo, independente de você estar trabalhando ou não. O seu intraempreendedorismo já está sendo desenvolvido. Não, né? sem dúvida, sem dúvida. E para o futuro, Daniel, o futuro do parque tecnológico, né? Quais são os passos, né? O que o parque vai trazer ou pretende trazer, né, de uma forma bem sucinta aí para os próximos anos, a gente fala cidade de Botucatu, mas não é só para a cidade de Botucatu, né? É para toda a nossa região, e parcerias, as parcerias, né, com a universidade aqui de Botucatu, a Unesp, né, que nós temos aqui, com a FATEC, enfim, como é que está isso aí para amanhã? Eu vejo assim, Dimas, existe assim uma previsão muito bacana, né, e eu quero entender que até de curto prazo, né, com o que a gente conseguiu, e eu falo a gente porque não foi só um esforço meu, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Foi esforço de reuniões conjuntas, onde estavam diretores do CIESP, prefeito, Senai, Junô, secretário de Desenvolvimento. Nós conseguimos, né, pleitear um UpLab do Senai São Paulo para Botucatu. Que legal. Né? Então, assim, a gente vai ter essa ferramenta lá dentro. Então, só explicar o que é o UpLab. Um laboratório que vai trabalhar para se discutir inovação aberta. Né? Legal. Como que a gente vai pegar, né, literalmente esses problemas que as indústrias aqui têm hoje, né, e que muitas vezes a própria indústria não enxerga isso, seja, né, uma indústria de pequeno porte, o que quer que seja, como que a gente enxerga uma melhoria e ali dentro, aonde que a gente vai buscar essa solução, Fantástico. De que maneira, né, como que a universidade consegue entrar nisso, porque eu ainda acredito que tem muita coisa já desenvolvida e que a gente só não achou o link, né? A gente só não achou o link, né? Então é aquela história, você não precisa, né? Já inventaram a roda, né? Então você não precisa fazer de novo. E se eu vejo uma perspectiva muito legal por conta de toda a regularização que a gente tem feito, né? Da procura que a gente tem por auxílio em projetos de empresas para virem para cá, né? Então assim, o município no contexto geral, eu acho que ele tem uma visão de futuro muito bacana, né? Aquela crescente constante que a gente comentou no primeiro bloco, eu não enxergo que ela vá parar, né? Eu enxergo que a gente vai avançar muito ainda. Para parar tem que se esforçar muito. Tem muito, porque ele chega uma hora, né, que com todos os esforços de todo mundo, a coisa começa a andar sozinha, né? A coisa vai bem. E todo mundo, né? Eu costumo dizer que todo mundo puxando a corda para o mesmo lado, a coisa vai que vai tranquilamente. Pô, que legal, né? Que bacana. E, Dani, já chegando aí ao final, como você já se comprometeu, não comigo, mas com quem está assistindo. Não vai ter arquivo confidencial, não, né? Não, hoje não, na próxima, hoje não. Quem sabe. Eu sempre pergunto, assim, as pessoas, pelo menos quem vem procurar, né, quem nos procura ou na nossa instituição, ou na instituição educacional, ou na empresa, com algum tipo de conselho, pedindo algum conselho, falando assim, olha, professor, eu quero empreender. Bom, eu, por ser mais técnico, né, eu vou lá para o lado técnico, para o lado pessoal, tal. Mas vamos supor que alguém pergunte para você, assim, Daniel, estou pensando em empreender. O que o Daniel, né, sem papas na língua, e sem brigar também, né, obviamente, falaria para essa pessoa? Qual seria a sua opinião, qual seria o seu conselho para quem está te ouvindo, agora ficou sabendo a razão de um parque tecnológico, a importância de um ecossistema empreendedor? Qual que seria o seu conselho para essa pessoa? Seja jovem, seja mais velho, enfim. É outra pergunta de $1 milhão, né? Porque eu acho assim, eu enxergo, Dimas, que todo mundo tem a vontade de empreender. Sim. Né? Primeiro ponto é que a gente sabe que alguns têm esse tino para isso, né? Tem esse timbre para empreendedorismo. Mas o que eu falaria, cara, eu acho assim, a gente precisa,
né? E não é uma resposta que dá para dar de bate pronto, porque a gente precisa entender, né? Sim. De quando a pessoa fala que ela quer empreender, sempre quando ela fala que ela quer empreender, existe uma vontade, existe um sonho por detrás disso, né? Eu não vou, amanhã eu quero chegar e quero empreender. Isso vem de algum lugar, né? Então, isso já aconteceu, né? Acontece com a gente, né? Sempre tem pessoas que muitas vezes são até de fora do nosso ambiente de inovação e que vão lá em busca, né? Eu posso contar um caso, eu atendi um aluno de uma universidade, primeiro ano, esses dias o professor me ligou e falou: Daniel, você pode atender ele aí? Porque ele quer conversar um pouco e ele precisa entender. Então, assim, a pergunta dele foi exatamente essa, né? Não com essas palavras, né? Mas, olha, eu gostaria de empreender, né? O que você me diz? Ele foi lá para me levar uma pergunta, nós ficamos, né? Eu me recordo que nós marcamos 9 horas da manhã, ele saiu 11h30, né? Porque assim, a gente ficou discutindo, primeiro, né? Ele queria empreender o quê? Aonde? Qual era a vontade dele? Qual era o sonho dele, né? E aí a gente acabou descobrindo que ele tinha uma questão para trabalhar no empreendedorismo na área digital, mas ele tinha uma questão de família com gênero alimentício, né? Mas ele tinha uma outra coisa que ele estava estudando na faculdade. Então, assim, aí ele começou a perceber, peraí, que eu consigo empreender nesses 3 pontos. Então, assim, ele saiu de lá com mais dúvida do que a pergunta que ele me trouxe, né? Mas um pouco mais esclarecido, né? E mais direcionado, né? De quais seriam os primeiros passos que ele daria em cada um deles, né? Que não significa que ele tem que, né, escolher um, né? Sim, mas que ele saiu bem satisfeito quanto a isso, até porque quem me deu o retorno depois foi o próprio professor agradecendo, né? Que ele pôde ir lá, depois ele participou das palestras, ele participou dos eventos que teve, né? E começou a entender um pouquinho do conceito. Uma das empresas que trabalha conosco lá, né? A gente conversou, eu falei, olha, conversa com esse menino, das ideias é na área sua, então, né? É uma parte um pouco mais técnica, a prática do dia a dia, talvez você consiga levar para ele também. Então, assim, a gente, né, deu um auxílio para isso. Então, a resposta à pergunta seria com uma outra pergunta. Uma outra pergunta. Né? Eu quero empreender, a resposta seria, por quê? Por quê? Né? Qual o seu sonho que você imagina? Empreender? Exato. Qual é o caminho? Resumindo, qual é o propósito? Exato. Né? Exato. Qual é o propósito que você busca, o que você tem, que vai fazer com que você empreenda no caminho A, B, C, D ou E. Enfim. Exato. Empreendedorismo é uma vontade. Bom, bacana. Então, encontre o seu propósito, o seu porquê, e cada um tem o seu, né? Daniel, olha só, eu não tenho palavras para te agradecer. Eu sei que a sua agenda é super, super corrida, e é corrida mesmo, né? Muito obrigado, meu irmão, por você vir aqui. Obviamente que eu sei que a sua agenda é corrida, mas já te faço o convite para voltar quantas vezes quiser, para a gente conversar mais sobre parque, mais sobre empreendedorismo. Sobre o Corinthians, futebol. Aí a gente vai demorar mais umas 5, 6 horas de entrevista. Tô vendo que o Douglas está aqui, né? Podia falar um pouquinho de rock and roll, que também é muito legal. Vamos misturar tudo, não tem problema nenhum. Meu irmão. Obrigado, valeu. Eu que agradeço, obrigado. E obrigado, eu quero agradecer você por estar nos acompanhando aqui no DNA Empreendedor. Toda semana uma pessoa vem aqui para trazer um pouquinho do seu conhecimento, um pouquinho da sua história, para que você então observe, se enxergue, né, na trajetória de vida de muitos amigos meus, que agora são amigos seus, que vão passar por aqui. DNA Empreendedor, até semana que vem, um abraço.